Foi. Bom dia, oitavo ano. Essas vão ser as primeiras videoaulas que eu vou passar para vocês. A videoaula vai ser sobre o expressionismo. Eu não vou fazer uma videoaula sobre o impressionismo, que foi justamente o tema da última aula que eu dei para vocês antes da pandemia. E também porque eu já dei uma revisão aqui no Google Classroom com atividade. Mesmo que você tenha feito atividade em sala de aula, ainda é para mim enviar a atividade lá no mural de atividades aqui no Google Classroom. Beleza? Gente, então eu vou tentar fazer aulas curtas justamente para não entediar muito vocês, como eu já fazia na minha sala de aula. Enfim, gente, expressionismo. Gente, uma forma rápida e prática de vocês entenderem o que é o expressionismo é basicamente ou pelo menos até onde eu sei, um maior movimento de arte de artistas tristes. Como assim artistas tristes? É porque basicamente a maioria dos artistas que se popularizaram ou que ganharam fama com o expressionismo tiveram uma vida de merda, literalmente. É quase, na verdade, quando a gente vai estudar expressionismo de verdade, tipo, na faculdade, a gente quase encara como uma maldição. Parece que todo bom pintor expressionista, ele teve uma vida difícil, uma vida cheia de tristeza e mágoas e morte, essas coisas. Mas vocês vão entender melhor quando eu apresentar os artistas. Para também uma forma de vocês entenderem qual a diferença entre expressionismo, que é a aula de hoje, e o impressionismo, que foi a última aula, basicamente. Gente, é só você pegar o início do nome. Impressionismo se trata sobre impressão, por isso que é impressionismo. E o expressionismo é expressão, você expressar sentimentos. É por isso que a gente fala expressionismo. Se tiver qualquer dúvida, é só voltar ao vídeo e botar em câmera lenta, porque eu não consigo, não sei como explicar de uma maneira mais fácil. Mas enfim, a hora das histórias tristes. Um dos maiores expressionistas que pelo menos eu conheço, que eu gosto de passar para vocês, é o Edvard Munch. Ele que fez o Grito, esse quadro jamais conhecido para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre ele, é só vocês pesquisarem no grupo, no Google, expressionismo, que vocês vão achar esse homem. Coisa que eu duvido que a maioria de vocês façam, mas enfim, fica aí a dica. Gente, Edvard Munch, ele teve uma vida muito difícil. É por isso que ele produzia esse tipo de obra, tipo, meio que bem expressionista, forte, com traços fortes. Mas é porque justamente a morte sempre esteve muito envolvida na vida do Edvard Munch. É por isso que ele também produzia esse tipo de obra, que não é tão famosa, mas eu acho tão forte, tão triste quanto. O nome dessa obra é O Enterro da Criança, que você já imagina o que é a criança, isso aqui é um bando de gente triste porque uma criança morreu. É paia quando uma criança morre. Enfim, por que o Edvard Munch criava esse tipo de obra? Porque basicamente, como eu falei, a vida dele sempre foi em volta de muitas coisas tristes. O início da vida dele foi marcada justamente pelo suicídio da sua mãe, quando ele tinha apenas, se eu não me engano, 15 anos de idade. A mãe dele, ela tinha esquizofrenia, e justamente ela não aguentou o fardo de ter uma família e ela meio que tirou a sua própria vida, justamente fruto da sua doença mental. Então Edvard Munch, ele sempre teve meio que esse medo de enlouquecer, de ficar esquizofrênico. E não fosse só por isso, o seu pai também, o pai dele era muito religioso, mas o problema é que o pai dele dava constantemente surras muito pesadas e também ele era meio que viciado em álcool. Tanto que também o Edvard Munch, quando ele for ficar mais adulto, ele vai pegar um vício muito forte em... Deixa eu botar aqui direitinho a imagem. Gente, qualquer coisa vai ficar balançando, mas vocês têm... No Google vocês podem achar esse tipo de imagem. Voltando sobre a história do Edvard Munch. Então, basicamente, ele dizia que ele tinha herdado as duas piores maldições da humanidade, que era a loucura, por parte da mãe dele, e o vício, por parte do pai dele. Tanto que o Edvard Munch, ele vai morrer de cirrose, que é basicamente a doença que causa pela insuficiência do rim em passar o álcool no seu corpo. O álcool é bebida alcoólica, gente. Mas enfim, o Edvard Munch, ele criou também, eu gosto muito dessa obra, ele se chama A Assassina, porque vocês podem ver, olha o drama e a tensão que rola. O interessante desse quadro é que ninguém sabe se essa mulher já matou esse cara. O cara é esse aqui, deitado.
Ninguém sabe se essa mulher já matou esse cara ou se ela vai matar esse cara. Porque ele também pode só estar dormindo e ela só pode estar, tipo, pensando da melhor forma de matar esse cara. Ninguém sabe por que essa mulher quer matar, mas só sabe se justamente que ela quer matar esse cara porque o título da obra chama A Assassina. Só pra vocês entenderem, o expressionismo ele sempre vai ser meio assim, sempre vai ser temas fortes, tristes, depressão, ansiedade. Por exemplo, essa aqui. O nome dessa obra é Melancolia, que é basicamente uma menina, ainda é do Edvard Munch, estamos falando dele. É basicamente uma obra de uma menina muito triste, nua, com cabelão e, sei lá, uma obra forte. É meio difícil explicar, porque, gente, nem sempre a arte eu vou conseguir explicar bem. Às vezes a arte é só sentir, olhar essa obra, poxa, que obra triste, expressionista. Justamente porque são obras com uma grande carga emocional. Justamente pessoas que sofreram tanto, como o Edvard Munch. Outra pessoa que já sofreu bastante, que também é um grande pai do expressionismo, é ninguém menos que Vincent van Gogh. Gente, Vincent van Gogh já tem muita obra, todo mundo já sabe todas as obras dele, vocês já estão cansados de ver. Então eu vou mostrar umas obras mais diferentes dele. Eu adoro essa obra aqui, que é essa Árvore no Outono, que é só pra... Todo mundo já sabe um pouco da história do Van Gogh, mas só pra solucionar. Van Gogh é esse pintor holandês, pai do expressionismo, que ele largou a vida de missionário. Missionário é tipo um testemunha de Jeová dos tempos antigos. Tipo alguém que fica batendo em porta pra falar a palavra de Deus. E basicamente essa foi a primeira profissão do Van Gogh. Só que aí ninguém sabe direito. Também já sabe que ele tinha alguns pequenos problemas psicológicos. E do nada ele quis, eu quero ser pintor. E uma das coisas que ele mais queria trazer para nós como pintor, ele queria que a gente olhasse para esse tipo de pintura e ficasse feliz. Só isso. Era só isso que basicamente o Van Gogh queria. Ele queria que você olhasse para esse tipo de pintura. Nossa, que pintura colorida, agora eu tô feliz. E era basicamente essa outra pintura que eu gosto bastante. Não é A Noite Estrelada, que é o quadro mais famoso dele. Só salientando, se vocês tiverem curiosidade sobre Van Gogh, vocês que parem de ser preguiçosos e pesquisem 10 segundos da sua vida no Google Imagens as obras de Van Gogh, vai ter várias outras bem melhor estado que isso. Mas voltando. E todo mundo já sabe um pouco da história dele. Ele nunca conseguiu vender um quadro em vida. Todo mundo achava que ele era só um cachaceiro que ficava na rua pintando uns quadrozinhos de merda. Esse tipo de coisa. Até que justamente ele cometeu suicídio. Só para você salientar novamente, expressionismo é sempre esses artistas sofridos que tiveram uma vida bem difícil, que não conseguiram vender quadros. Aí só depois, 20 anos depois, que ele foi. Só 20 anos depois que ele foi. 20 anos depois da morte do Vincent Van Gogh, que ele foi começar a ter algum sucesso. E só para resumir mesmo, gente, quando vocês tiverem alguma dúvida sobre o que é o expressionismo, é basicamente você pegar o início da palavra, que é expressionismo, expressão, você conseguir expressar os seus sentimentos numa pintura. Que normalmente são os artistas que a gente conhece até hoje, ou os mais famosos, são os artistas que viveram uma vida bem tristinha, bem difícil, pessoas morrendo, essas coisas. Beleza? Qualquer outra dúvida, gente, sobre o expressionismo, postem aqui no comentários do Google Classroom. Gente, não adianta postar comentários no YouTube. Eu sei que estou postando um vídeo no YouTube para facilitar a vida de vocês, mas não adianta nem me seguir o meu canal, nem nada, porque eu vou deletar os vídeos e o canal eventualmente, quando a pandemia acabar. Então eu recomendo que qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, falem aqui no Google Classroom. Beleza? Atividade. Gente, a atividade hoje vai ser basicamente um pouco mais simples que a última, mas ainda é um pouco complicada. Por quê? Gente, eu quero que vocês façam um desenho. Lógico, toda a minha atividade é um desenho. Mas eu vou botar lá no mural de atividades, essa atividade, que é basicamente eu vou dar uma série de sentimentos para vocês. Vários sentimentos. Amor, raiva, angústia, ansiedade, depressão. Todos os sentimentos, e você vai precisar escolher apenas. Eu vou botar vários lá no mural do Google Imagens, mas vocês vão pegar só um sentimento e fazer um desenho sobre esse sentimento. Então, por favor, escrevam bem alto em cima do desenho o sentimento que você escolheu e façam o desenho sobre ele e postem a atividade no Google, no mural de atividade. Gente, independente de como você coloca essa atividade,
Se você botar o arquivo da foto que você tirar o desenho, independente de como você coloque no mural de atividades, eu vou conseguir ver, mesmo que você não consiga ver a atividade. Beleza? Gente, qualquer outras dúvidas é só postar ou me pergunta no mural de atividades ou aqui mesmo nos comentários do vídeo. Beleza? Até a próxima sexta. Lembrando que é toda sexta-feira que vai ter videoaula.